Em fevereiro de 2015, conheci uma garota numa baladinha em minha cidade e de cara me chamou a atenção o jeito dela. Muito linda, porém misteriosa e sempre me olhando à distância. Pensei, deve ser de fora da cidade, porque nunca vi por aqui e eu conheço a maioria dos jovens, ainda que seja apenas de vista. Poderia ser parente de alguém, não sei, mas aquela menina me atraía de uma forma que eu não sei nem explicar. Foram 3 noites de flertes e no final da noite de domingo dei meu jeito de chegar nela, me apresentar e, sem muita cerimônia, a chamei para darmos uma volta para nos conhecermos melhor. E ela disse que naquele momento não poderia, pois estava ficando tarde e ela tinha de estar em casa antes da meia-noite, e já eram quase isso. Mas ela disse que poderíamos nos encontrar às 18 horas na praça da cidade para conversarmos melhor. E, sem outra alternativa, eu aceitei. Pedi seu contato para conversarmos e ela disse que não tinha telefone, redes sociais, WhatsApp, nada, nada. É claro que eu não acreditei. Ela poderia estar se resguardando de um estranho, mas eu não forcei a barra, porque era apenas o início de uma conversa e uma insistência já naquele momento poderia colocar tudo a perder. Me ofereci para acompanhá-la até sua casa, mas também não aceitou. Disse ter pressa e ficou marcado então o encontro para a noite seguinte. Dali mesmo eu fui para casa e sonhei noite toda com aquela garota. No meu sonho, ela estava em pé na porta do meu quarto, pedindo que eu não me esquecesse do nosso encontro, que estaria me esperando para seguir com ela. Estranho é que o sonho durou a noite toda. Eu acordei cansado, me preparei para o trabalho e saí rapidamente. Não vou negar que passei o dia todo esperando ansioso que as horas passassem rápido para ver a garota novamente. Saí do trabalho às 16h30, nem fui para casa para não correr o risco de me atrasar, e fui direto para a praça e fiquei em um ponto estratégico, onde daria para eu ver de onde ela viria, já que não permitiu acompanhá-la na noite anterior. 6 horas em ponto e ela chegou, e não veio por onde eu imaginava, mas surgiu ao meu lado sem que eu percebesse. Eu achei estranho, porque como que eu não percebi ela vindo? E até comentei com ela. E ela disse que eu não vi porque eu estava distraído. E isso eu estava mesmo. Conversamos até por volta das 22 horas. Ela não aceitou comer nem beber nada, apenas conversar. Novamente, ela se despediu sem me dar seu contato e sem permitir que eu acompanhasse, mas disse que sabia onde eu morava e me visitaria em breve, se eu a convidasse. Mas é claro que eu a convidei, na mesma hora. Ela disse que sim, mas não naquele momento, e se foi. Então, sem outra alternativa, novamente eu fui embora para casa. Só em casa eu me toquei que não havíamos marcado nada para o próximo encontro, mas, como ela disse que me visitaria, então pensei, bom, talvez ela apareça mais no finalzinho de semana. Vou aguardar para ver no que isso vai dar. Dormi novamente e sonhei com a garota, e dessa vez foi um sonho estranho. Estávamos em um campo aberto e, chorando, ela dizia que precisava ir embora e me pedia para ir com ela. Não entendi muito, mas associei o fato de não saber muito dela e talvez fosse uma curiosidade do subconsciente. Noite seguinte, chego em casa cansado, preparei algo para comer e deitei no sofá para ver um filme e acabei pegando no sono. E em algum momento eu acordo com som de batidas na porta. Estranho. Para chegar até a porta tem que passar pelo portão e esse estava trancado, nunca deixo aberto. Levantei meio tonto de sono e perguntei quem era, e para minha surpresa, era ela. Olá, posso entrar? Como você entrou? O portão estava aberto, você deve ter esquecido.
Convidei-a para entrar e, diferente dos outros encontros, ela foi me agarrando sem muita cerimônia e passou a noite em minha casa. Acordei e ela já havia ido embora. Eu não sei a que hora saiu, mas quando eu saía para o trabalho, vi que o portão estava trancado. Então, por onde ela havia saído? Foi tudo muito rápido e eu já estava me afeiçoando a ela no decorrer dos dias. Ela vinha todas as noites e, em uma dessas noites, eu disse a ela que gostaria de conhecer sua família. Ela não era daqui da cidade e, sorrindo, ela me disse que eles eram de um outro mundo e me perguntou se eu gostaria de viver ao seu lado, no mundo dela. Como estávamos entre risos e zoações, eu entrei na brincadeira e disse que sim, que viveria no mundo doido dela. E continuamos namorando e brincando. Aquela foi a última noite que ela veio me ver, mas eu só saberia disso um bom tempo mais tarde. Ela se despediu antes de ir embora. Estranho, ela nunca tinha feito isso. Disse que iria, mas voltaria logo e que não se afastaria mais de mim. Acordei na manhã seguinte cansado, começo de virose, corpo doendo e muito desanimado. Comuniquei na empresa que não trabalharia naquele dia e voltei para a cama para descansar mais um pouco. Dormi o dia todo sem perceber e acordei com um amigo do trabalho chamando no interfone. Olhei o celular e já eram 8 horas da noite e haviam 32 ligações perdidas dele. Como eu consegui dormir daquele jeito? Normalmente eu acordo com o toque do celular, mas naquele dia eu não ouvi nenhuma delas. Celso, amigo de adolescência e colega de trabalho, disse ter vindo à minha casa por estar preocupado e, quando me viu, se prontificou a me levar ao pronto-socorro, porque eu estava febril e muito pálido. A princípio eu me recusei a ir, mas ele insistiu tanto e, para acabar logo com aquilo, eu o acompanhei. Era mais para agradá-lo, porque não é sempre que encontramos amigos como Celso pelo caminho. E ele foi peça fundamental em minha vida naquele momento. Se não fosse a amizade de Celso, eu estou certo de que não estaria contando meu relato hoje aqui. Chegamos ao hospital. Fiz alguns exames e todos deram negativo para viroses, mas eu estava muito pálido e febril. Então, o médico plantonista achou melhor eu ficar em observação até o dia seguinte para exames complementares. E, meio aborrecido com aquilo, eu acabei ficando. Celso se despediu após fazer minha internação com a promessa de retorno no dia seguinte, e assim ele fez. Eu passei aquela noite sonhando com minha garota, porém, desta vez ela estava estranha. Não era mais tão bonita e viçosa como antes, mas uma mulher estranha, em um lugar estranho, e me olhava fixamente à distância. Acordei com a enfermeira do plantão me chamando para aferir minha pressão e temperatura. A febre não cedia. Ao contrário, estava mais alta que na noite anterior, e eu mais pálido e tremendo muito. O médico do dia veio me ver e me encaminhou para uma bateria de exames, ressonância magnética, exames de sangue, urina, saliva, mas nada, absolutamente nada era diagnosticado, e eu só piorando. Tinha olheiras profundas e estava emagrecendo rapidamente a olhos vistos. Para se ter uma noção, até o sorológico ELISA eu fiz. Tudo era investigado, mas nada era encontrado. Nesse meio tempo, já haviam se passado mais de 20 dias e eu mal me reconhecia. Cheguei a ponto de ter que tomar banho em cadeira por não aguentar ficar de pé, e os meus cabelos começaram a cair também. A essas alturas eu estava irreconhecível e ninguém entendia como eu havia adoecido e estava definhando tão rapidamente. Acordei um dia com a gengiva sangrando e meus exames de sangue acusaram uma infecção
e uma queda brusca de plaquetas foi detectada. E lá fui eu precisar de bolsa de sangue. Estava tudo muito confuso. Celso ia me visitar diariamente, e em uma dessas visitas, sua mãe, Dona Celinha, foi junto. Ela me conhecia há muitos anos, e quando me viu, ela passou mal. Dona Celinha é idosa e benzedeira das antigas, e assim que chegou no hospital ficou tonta e disse que o que eu tinha não era nada de físico, e que se providências não fossem tomadas rapidamente, eu não iria muito longe. Isso mesmo. Dona Celinha não me poupou em dizer que eu não teria a menor chance de vida se continuasse no hospital, porque o que estava drenando minha força vital, fazendo com que eu adoecesse, era um espírito obsessor, uma espécie de vampiro espiritual. Ela disse também que precisaria de muita reza e benzimentos para afastar aquilo de mim. Eu não entendia nada, mas concordava com tudo. Afinal, quem era eu para discordar de uma senhora experiente nesses assuntos? O que eu não disse no início é que eu sou órfão de mãe e o meu pai não mora no Brasil, e também sou filho único. Então, eu estava sozinho naquele momento em relação à família, mas o meu amigo Celso se revelou um irmão que eu nunca tive, e Dona Celinha se colocou a partir daquele momento no lugar de minha mãe, e mesmo com todos os médicos dizendo que eu não poderia de forma alguma sair do hospital naquele momento crítico, eles assinaram um termo de responsabilidade por mim e me levaram para a casa deles. Sem conseguir andar e amparado por Celso, assim que cheguei em casa de Dona Celinha, ela me preparou um banho de ervas, ervas cheirosas que eu não sei os nomes, mas não esqueço aquele aroma forte e marcante delas. Ela me orientou a tomar o banho e assim que terminei já foi pegando seu rosário e fazendo algumas orações que eu não conheço. Palavras estranhas, e quando ela começava a pronunciá-las, eu meio que entrava em um transe. Por um período, não lembrava de nada, e quando recobrava a consciência, estava ainda mais fraco e continuava não me lembrando de nada. Dona Célia preparou minha cama e mandou que eu descansasse. À noite, ela teria algo para fazer e eu precisaria de todas as forças possíveis. Porém, antes que ela saísse do quarto, eu perguntei o que eu realmente tinha. Celso tentou interromper, mas ela disse: Deixa, meu filho. Ele tem direito de saber o que está acontecendo. Afinal, a vida é dele. Ela me disse bem assim: Ó, meu filho, eu já te falei que tem um espírito roubando a sua energia vital. Mas isso não é nada perto do que pode acontecer se não agir bem rápido. Perguntei quem era, se ela conhecia, e ela disse que não, mas era uma mulher. E por mais que Dona Celinha a dissesse para ir embora, ela não saía de perto de mim, dizendo que me levaria com ela. Ela disse isso me passando as características do espírito, e a única pessoa que eu conhecia daquela forma era minha nova namorada, que a essas alturas eu nem sabia mais se era namorada. Eu disse que poderia estar havendo algum equívoco e Dona Célia disse que não, que o tal espírito estava ali com minha permissão e que eu jurei ir com ela. Quando ela disse aquilo, eu me senti morto e em direção ao inferno. Eu expliquei a ela que não permiti nada e a única pessoa que eu disse que acompanharia era a menina que eu estava namorando, mas era brincadeira e ela não era um espírito. Ao menos, isso era o que eu pensava. Dona Celinha disse que precisava sair e voltava o quanto antes. E antes que saísse, deixou comigo alguns amuletos e se foi. Celso ficou comigo para cuidar se eu precisasse de algo, porque eu ainda estava muito fraco e mal me virava na cama. Dormi por algum tempo e acordei com Dona Celinha e uma amiga dela me chamando, dizendo que iriam me ajudar e precisava ser rápido. As duas começaram uma oração e muito rapidamente aquela senhora mudou seu jeito de falar e sua postura. Dona Celinha conversava com ela como se fosse uma estranha, e ali eu me dei conta de que aquela mulher estava possuída por algum espírito.
E era justamente o tal espírito que me obsediava. Ali, eu entrei em desespero total quando o tal espírito se identificou como sendo da garota que conheci. Deu detalhes de nossos encontros e algumas outras coisas, e disse que iria embora, porém me levaria junto. Que eu prometi com ela. Aquilo tudo era demais para mim. Só podia ser delírio de febre ou algo parecido. Dona Celinha teve de fazer muito esforço para convencer aquela alma, ou sei lá o que era, de que não poderia, não tinha permissão para me levar com ela. E depois de muito trabalho e algumas providências, das quais não posso citar por respeito e precaução, aquele espírito se foi. Contrariado, mas prometeu me deixar em paz, desde que eu fosse até a sepultura onde seu corpo estava sepultado e acendesse velas e orasse por ela. Ansioso por me livrar de tudo aquilo, eu aceitei. E na semana seguinte, quando eu já estava um pouco melhor, Dona Celinha e Celso me conduziram até a sepultura citada, que foi mostrada a ela em pensamento, intuição, adivinhação. Eu não sei, eu não entendo dessas coisas. Quando vi a foto da pessoa que estava enterrada ali, eu passei mal, desmaiei de tanto mal-estar. Era realmente a imagem da pessoa com quem eu me relacionei dias antes. Eu não entendia como era possível, mas Dona Celinha me explicou como se deu tal acontecimento e disse que se eu não fosse tratado a tempo, ela realmente me levaria. Roubaria minha vida e me levaria junto com ela. Disse que a partir do momento que eu prometi seguir com ela, dei legalidade para que ela agisse em minha vida como bem entendesse. Naquele momento, eu entendi quando todos me olhavam estranho quando eu falava com ela na balada e na praça. Somente eu a via, por isso eles me olhavam de forma tão estranha. Tive pesadelos por um bom tempo e foi muito difícil lidar com aquilo. Fiquei 3 meses na casa de Dona Celinha, que só me deixou sair de lá enquanto eu estivesse completamente recuperado. E hoje, eu sou muito cuidadoso com quem me envolvo. Ainda tenho alguns traumas. Deixo um conselho para todos, homens, mulheres e principalmente os jovens. Cuidado com quem vocês se envolvem. Conheça bem a pessoa sem pressa. Não deixem seus hormônios falar mais alto do que a razão e a prudência, para o seu próprio bem. Eu tive a sorte de ter Dona Celinha para me salvar, mas você pode ser que não tenha. Só mais uma coisa. Eu não citei o meu nome e nem o nome da pessoa por motivos óbvios. Ainda moro na mesma cidade e seria muito fácil me identificar. E quanto à pessoa, prefiro deixar que descanse em paz e não arrisco a pronunciar seu nome. Boa noite.